Acho que foi de facto a melhor exibição. Foi uma exibição, a meu ver, mais convincente do que as anteriores, porque não sentindo que o Porto alguma vez precise de deslumbrar, porque não é esse o ADN que Farioli quer incutir na equipa, mas senti que às vezes o Porto estava a ser poucas vezes intenso no jogo, porque quando o faz, consegue fazer moça no adversário, e acho que aqui viu-se um Porto mais capaz disso. Continuo a não tirar conclusões nenhumas em agosto, não o fiz em relação a Benfica e Sporting, não o vou fazer em relação a Porto, até porque ainda não estamos na fase de jogos, 2 jogos por semana, mas foi um Porto que conseguiu anular o que eu achava que ia ser o ponto forte do Arouca. Este Arouca tinha começado muito bem a época, é um Arouca de continuidade, os jogadores são os mesmos da época passada, Vasco Seabra é o treinador há mais tempo no cargo no Campeonato Português, e por isso eu estava à espera de um Arouca que fosse mais vezes capaz de chegar à área contrária, como fez o Alverca no primeiro jogo no Dragão, mas não o fez, com o mérito do Porto, porque acho que apesar de não ter sido um Porto muito diferente na altura em que baixava bloco, em termos posicionais esse bloco tem sido sempre muito semelhante, e aliás depois do 1-0 viu-se várias vezes aquela linha de 5-5 ou 4-5-1, mas senti que mesmo nessa altura achei a equipa mais agressiva, mais ligada à corrente. Achei no cômputo geral, não vou falar de Froholt, é sempre esse jogador, mas outro tipo de jogadores, como o caso do Gabri Veiga, mais pressionantes. O caso dos extremos, não é mais pressionantes, mas mais intensos quando pressionavam. Eu não estou a dizer que eles pressionavam mais tempo ou mais vezes, mas pressionavam melhor, pressionavam com mais ímpeto. Mas não sentiste que o Porto ontem pressionou mais alto ainda do que habitualmente faz? Sim, senti, mas aqui estava a referir no momento de vantagem, porque o Porto, o que tem acontecido é que o Porto, com alguma facilidade, tem-se colocado em vantagem, e depois o que se sente é que o Porto tenta adormecer muito o jogo, e está ali um bocadinho em serviços mínimos, no sentido de não ser surpreendido, e não é, mas aqui senti que houve um upgrade neste tal momento em que o Porto faz o toque a reunir atrás, mas que é muito mais eficaz na forma como pressiona o adversário. E acho que é um jogo em que claramente o Porto até podia ter ganho por mais, porque teve muitos mais remates, várias oportunidades, bolas nos ferros, um Arro à Barrenha inspirado durante uma hora, e por isso acho que foi uma vitória muito convincente do Porto, e que, no fundo, alicerça muito e dá aqui muito respaldo a Farioli, porque nós vimos de uma semana em que foi muito assunto, ou mais do que uma semana, foi muito assunto a questão Mora. O Farioli tem uma declaração, a meu ver, muito inteligente, que não deixa de ter a sua razão, a relação do mediatismo, da comunicação social, e do tempo de antena, podemos dizer assim, que, atenção, normalmente o tempo de antena é mais dedicado a quem está pior, ou seja, o Porto, quando estava pior, tinha muito mais tempo de antena, e eu acho que também no caso dos adversários, quando estás pior, tens mais esse tempo de antena, mas eu não tenho dúvidas também que haja uma dispersão em termos ou uma disparidade em termos de tratamento, embora eu também acho que existe isso na imprensa a norte, mas neste caso eu olho para o jogo, que efetivamente também o faz, mas a imprensa a norte é muito menos, há muito menos, e por isso não há televisões, há um jornal. E é um fator de massa crítica, não é? Exatamente, claro, obviamente. Por isso eu acho que este resultado é ótimo para Farioli ficar com as costas protegidas, porque enquanto ganhar, Farioli vai ter sempre razão do seu lado. Ou seja, nunca ninguém, críticos até podem fazê-lo, adeptos não acredito tanto, ninguém vai colocar em causa Farioli por não ter aproveitado mais Rodrigo Mora se o Porto ganhar deste método. Porque a verdade é uma. Rodrigo Mora
há 2 anos decidiu muitos jogos num Porto débil. O ano passado decidiu poucos jogos num Porto muito pujante, ou seja, não conseguiu fazer essa diferença. Não sei se há de mérito do jogador, se há incapacidade do treinador, acho que não é relevante. A verdade é que Porto de Farioli é este, ganha assim, continua a ganhar assim e é a equipa mais difícil de bater do campeonato.